Estamos começando hoje um novo quadro no canal e esse quadro ele vai ser sem roteiro. Na verdade, a ideia é a partir de uma filosofia. A gente não sabe muito bem ainda como vai chamar o quadro, se vai ser Filosofias da Viola, Filosofando com a Viola, mas a gente vai decidir. Mas a ideia principal é a gente pegar um assunto e falar de forma aleatória do que vier na mente, ou eu falar as ideias que eu tenho sem ter um roteiro preparado, para ser um papum, como se fosse um bate-papo, né? Bom, e o assunto que eu decidi falar hoje é sobre ter filhos. A nossa sociedade cobra que a gente tenha filhos, a gente escuta o tempo todo, que a família só vai ser completa o dia que você tiver um filho, ou você só vai alcançar a felicidade plena o dia que você tiver um filho. Mas a gente já parou para pensar que ter um filho é muito mais do que ter um bebezinho, né? Ou muitas pessoas ficam, eu quero ter um filho porque eu quero ter um bebezinho, mas vocês já pararam para pensar que essa fase do bebezinho passa muito rápido, em 1 ano, 2 anos, o bebezinho vai virar um serzinho com ideias, com opiniões, com manias, que você como pai vai ter que estar lá ajustando, ajudando, né, essa pessoa a sobreviver. Ou seja, resumindo a parada toda, não é só ter um bebezinho, não é só criar uma criança, é criar um ser humano, é criar uma pessoa. E eu fico me perguntando se todo mundo que quer ter um filho, ou todo mundo que cobre que alguém tem um filho, estão preparados para lidar com a criação de uma pessoa. E criar uma pessoa, eu posso te garantir que deve ser muito mais difícil do que criar um bebezinho, né? Porque criar um bebezinho, assim, são as necessidades básicas, né? A criança precisa dormir, precisa se alimentar, precisa trocar fralda, dar banho. Isso é muito simples, né? Enquanto você tem esse controle. Mas a partir do momento que ele começa a crescer, ou ela começa a crescer, começa a se tornar um ser, né? Que raciocina, que tem as ideias, que tem as manias e que pensa, né? Por vontade própria. Como é que fica essa situação? Será que nós estamos preparados para isso? Para lidar com um ser? Ou será que nós estamos preparados para criar uma pessoa para a nossa sociedade? Porque vamos convir aí que tem muita gente que cria filhos e cria de forma muito errada, né? Os famosos reizinhos, né? Talvez vocês já tenham visto essa teoria dos reizinhos, né? Os reizinhos, na verdade, é mais do que criar criar uma criança com o poder de fazer tudo, né? Quase que você ser súdito de uma criança, né? Não podar, não educar, né? Então a criança quer dar tudo, dar todos os brinquedos, sabe? Na minha época, criança e eu principalmente ganhava presente, era Natal e Dia das Crianças e aniversário e olhe lá. Muitas vezes era só uma lembrancinha também. Hoje em dia, eu acho que pela falta de tempo que os pais têm, querem suprir a necessidade de uma criança, tacando presente, levando para comer fora. Mas e aquela presença mesmo, né? Então eu paro para pensar e me perguntar que pessoas nós estamos criando, né? E eu volto a bater na tecla do a criança cresce, o bebezinho cresce, igual um bichinho que a gente adota, que a gente compra, que é errado comprar, mas enfim. Quantos bichinhos, né? Comparando com um bichinho de estimação, quantos bichinhos as pessoas pegam? Porque é fofo, bonitinho, filhotinho. Cresce, põe na rua. Arranja um filho, bota o filhotinho, né? O bichinho adulto na rua. Então, será que a gente está preparado para criar uma pessoa com ideias, com opiniões? Uma pessoa que agregue na sociedade, né? Porque pessoa bosta por aí é o que não falta. Mas criar uma pessoa com valores, com integridade, que agregue na nossa sociedade de forma positiva, será que a gente está preparado para isso? Então ter um filho, ter um bebê é muito mais, né, do que só se reproduzir para fazer a família feliz de comercial de margarina. A gente tem que parar para pensar que ter um filho não basta só a gente ter condições de criar, o famoso Deus proverá, não é só isso, né? Não é só criar um filho ou ter um filho para tornar a nossa família mais bonita, mais feliz e para sair aquele quadro bonito das fotos de final de ano para pregar na parede. Não, é criar um ser humano, é criar uma pessoa que agregue na nossa sociedade de forma positiva, porque um dia você se vai e seus filhos ficam. Então, qual que é a contribuição que eles vão dar para o mundo? Qual que é a contribuição que eles vão dar para a sociedade?
Então eu fico me perguntando muito sobre isso, né? Toda vez que eu sou perguntada se eu vou ter filhos, quando eu vou ter, e eu me pergunto, não é só ter uma criança, não é só dar um netinho para minha mãe ou para minha sogra, não é só ter um bebezinho fofinho que vai demandar trabalho, que vai demandar cuidado, ou que eu vou ter um amor sobrenatural, né, que as pessoas falam. Como fazer esse ser humano contribuir para a sociedade, como fazer essa pessoa se tornar uma pessoa íntegra. E a gente se pergunta, será que estamos preparados para isso? Então tá aí uma questão aí para você que está pensando em ter filhos, pensar. Para você que tem filhos também, pensar em que tipo de ser humano e que tipo de pessoa você vai criar para essa sociedade. E é isso, quadro novo, então tá aqui o primeiro episódio dessa nova programação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais temas desse tipo, que eu falo de forma aleatória, sem roteiro, só da forma que eu penso, com as minhas ideias, com as minhas convicções, pode deixar os temas aqui, que vai ser um programa que vai vir de forma aleatória, que eu falo, não vai ter um dia certo como os vídeos de sábado, apesar desse vídeo estar indo no sábado agora, mas vão ser vídeos esporádicos, que eu espero colocar vez ou outra. E é isso. Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita aqui para se inscrever, compartilha esse vídeo, não esquece de deixar sua curtida e um beijo, até a próxima, a gente se fala.